Gravando e registrando, muito boa noite. Quem está nos acompanhando aí pelos canais diversos, Instagram, Zoom e Facebook. Muito boa noite. E quem não me conhece, sou Rodrigo Belmonte, fundador do Instituto Belmonte, terapeuta, penelista, especialista em programação neurolinguística, psicoterapeuta, psicanalista junguiano. Trabalho também com análise corporal de personalidades. Estou também como coach, psicodramatista. Enfim, são linhas diversas aí do desenvolvimento humano que eu realmente gosto muito. É um trabalho que fez parte aí é a execução da minha missão de vida aí já há um bom tempo. E então vamos dar continuidade nos temas de desenvolvimento humano. E o de hoje, já que é a Semana da Criança, Dia das Crianças foi ontem, então vamos falar justamente da criança interior. E a provocação que eu fiz ao convidá-los é que a criança interior precisa renascer. Por que eu coloco como um renascimento? Coloco como renascimento porque um dia ela existiu dentro da gente, ela já se manifestou de diversas formas, só que é comum, né? Vale isso para muitos adultos, se você já conseguiu de alguma forma trabalhar a sua criança interior em algum processo, terapia, treinamento, ótimo, maravilha, mas tem sempre oportunidade para a gente desenvolver mais, para soltar mais ela. Independente de você já ter colocado ela em prática ou não na sua fase adulta, a verdade é que a grande maioria de nós acaba quando vai crescendo, vai passando ali por adolescência, fase inicial adulta, começa a dar uma escondida nessa criança por motivos diversos. A gente vai conversar um pouco sobre esses motivos e também como despertar novamente essa criança, mas não só despertar, o porquê disso também. Por que é tão importante se conectar com essa criança que é chamada criança interior e por que dar a chance para ela se manifestar novamente, atuar na nossa vida? O que tem por trás disso? Então, eu vou falar um pouco da base psicanalítica em torno dessa questão da criança, como que ela se faz presente na vida de um adulto e como é que ela, em determinado momento, ficou ali escondidinha e a grande importância que tem na nossa vida hoje. Então, por que é tão importante permitir que ela renasça? Só que assim, a gente é que precisa dar o apoio para isso acontecer. A gente é que precisa realmente apoiar essa criança a ressurgir na nossa vida. Então, vamos começar pelo começo. Começando pelo começo, de onde veio essa expressão? Quem é que um dia inventou que existia essa coisa chamada criança interior e achou que era importante do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de desenvolvimento de um ser humano, da sua manifestação no dia a dia, com as pessoas, no trabalho, com familiares? Por que existe a importância desta coisa chamada criança interior? Será que é uma coisa metafórica? Tá? Vamos entender um pouco melhor isso, porque no final das contas é o seguinte: criança interior, ela foi primeiramente mencionada pelo psicanalista, tá? Na verdade, um cara que trabalhou com a psicologia analítica, porque ele foi discípulo do Freud, e o Freud ficou como o pai da psicanálise, então ele pegou o nome de psicologia analítica para a linha dele, que é o Jung. Jung, que foi discípulo aí do Freud, em determinado momento, eles então se separaram do ponto de vista aí conceitual. O Jung era discípulo do Freud, mas o Jung começou a criar alguns conceitos próprios, algumas ideias próprias de como o ser humano funcionava, de como é que funcionava o inconsciente de um ser humano. Eles começaram a divergir de algumas ideias, e aí o Freud ficou com a linha da psicanálise e o Jung com algo que ficou com um nome muito parecido. Então, não é lá muito diferente dizer que a criança interior nasceu de um conceito psicanalítico ou da psicologia analítica, desse cara chamado Jung, e ele deu um nome um pouco diferente. O Jung estudou uma coisa chamada arquétipos, e eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, eu quero ir mais na parte prática mesmo, mas ele identificou a existência de arquétipos na nossa vida, se fazendo presente em diversos momentos, às vezes no nosso dia a dia no trabalho, às vezes no nosso dia a dia no relacionamento, não importa em que área, mas ele foi identificando papéis que eram comuns a todos os seres humanos.
que influenciavam todos os seres humanos, e ele deu, eu estou dando uma explicação bem simples mesmo do que é um arquétipo, tá? Que é uma instância maior do que de influência em tipos específicos que existem na nossa personalidade, que influenciam o ser humano de forma comum em qualquer cultura. Então, existe aí o arquétipo do pai, que é o arquétipo paterno. Sempre que a gente exerce uma característica paterna no nosso dia a dia, tendo um filho mesmo, ou com um amigo, fazendo meio que um papel como se fosse um pai daquele amigo, orientando de alguma forma, né? Enfim, qualquer situação onde a gente exerce um aspecto paterno, a gente diz que o arquétipo do pai está presente naquela pessoa. Tem o arquétipo materno, que é um arquétipo mais acolhedor, mais protetor nesse sentido, de acolhimento, de carinho. Quando a gente fala do aspecto mais maternal que algumas pessoas têm, é porque esse arquétipo materno está presente. Existem vários arquétipos. Existe o arquétipo do mago, que é o arquétipo das coisas diferentes, dos mundos fantasiosos, das invenções. Enfim, existem arquétipos diversos que se fazem presentes na nossa vida, e cada um, num determinado momento, vai agindo. Às vezes a gente está agindo sob a influência de um determinado arquétipo, depois sobre outro, dependendo da fase da nossa vida. E um dos arquétipos existentes é justamente o da criança, que o Jung deu o nome de arquétipo da criança divina. Ele chamou isso, ele deu esse nome, arquétipo da criança divina. A criança divina na nossa vida, o arquétipo da criança, é aquele aspecto mais infantil, mais angelical e mais puro, mais inocente, livre de travas, livre de regras, livre de alguns aspectos sociais que a gente vai aprendendo ao longo da vida e incorporando nos nossos comportamentos. Então, o arquétipo da criança divina, de uma forma muito simples, é um arquétipo com características mais angelicais, mais puros, e que também muitas vezes se fazem presente na nossa vida, não só na nossa infância, mas ao longo da nossa vida mesmo. Pode ser durante a fase dos estudos, no trabalho, dentro da família. Olha, vou dar um exemplo muito simples para mostrar como esse arquétipo da criança divina se faz presente num adulto. Tá? Quando um pai, por exemplo, ou uma mãe, entra naquela brincadeira com seu filho, com a sua filha, e se diverte, faz papel de palhaço, faz papel de bobo, faz alguma brincadeira assim bem infantil e se mistura ali com seu filho, com a sua filha, que é uma criança, e brinca naturalmente, sem nenhuma trava, sem nenhuma regra, sem nenhuma preocupação, se diverte, ri, sem vergonha nenhuma. É o arquétipo da criança divina presente naquele adulto. É ele se fazendo presente ali, influenciando na nossa atuação. Atuação de que forma? Nos comportamentos, no nosso estado emocional, que naquele momento, por exemplo, dos pais brincando com uma criança, ali estão se divertindo, estão rindo, estão mais soltos. A gente diz que tem o arquétipo, então, dessa criança divina presente ali naquele momento. Então, é dessa forma que o arquétipo se faz presente mesmo numa pessoa na sua fase adulta, mesmo numa pessoa da terceira idade. Nossa, na terceira idade é até mais comum ainda as pessoas se acessarem esse aspecto da criança divina. Né? Quem nunca viu um vô, uma avó brincando, se divertindo, doidado com o neto, você olha para aquele senhor, para aquela senhora e fala, nossa, voltou a ser criança. Não é que voltou a ser criança. Esse aspecto da criança, e aí eu volto a usar a expressão criança interior. A criança interior daquele adulto, ou através desse arquétipo da criança divina, está presente naquele momento, mexendo com as emoções, com os aspectos mentais e, por fim, os comportamentos daquele adulto. E aí aquele vô, aquela avó brinca ali alegremente, livre, leve, solto, parecendo uma criança igual seu netinho ou sua netinha. Então a gente diz isso, ali a criança interior ela está mais aflorada. Ela surgiu, né? Esse adulto deu vazão para essa criança para poder lidar com uma outra criança. Aí sim, alguém que realmente é uma criança, um netinho, uma netinha, alguém que está ali com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, enfim. No adulto, a gente diz, espera aí, a criança interior dele está aflorada ali. Olha lá, ela aparecendo. Só que a gente aprendeu a bloquear muito essa criança. A gente aprendeu em algum momento que aspecto infantil tem que ser só de uma criança, de quem tem a idade da criança. É só em quem tem ali, a partir do seu nascimento, deixou de ser um bebê, virou criança, tá até ali, sei lá o que, uns 12 anos de idade, até aquilo que a gente chama de pré-adolescência, e ponto. Acabou a infância, aí tem que acabar os aspectos infantis numa pessoa. Não é que ele tem que acabar. Esse é um dos ensinamentos equivocados que a gente recebeu.
ele precisa ser reeducado. A gente precisa só agora aprender a ajustar, assim, quando que a gente permite, então, que a criança interior se apresente, onde é importante ela se fazer presente, para quê, para que finalidade, com que objetivo, para que ela se junte às fases seguintes que a gente vai tendo na vida, se junte à fase infanto-juvenil, se junte à fase adulta, se junte à fase da terceira idade. Ela vai se juntando, mas ela precisa se juntar de forma saudável. Ela vai seguindo a nossa vida. Ela não deveria nunca, jamais ser bloqueada. Ou ficar ali parada no passado, por conta dessa orientação de, não, é aspecto infantil, isso é coisa de criança. Você já passou dessa fase. Frases como essa fazem com que a gente tenha um entendimento equivocado do que é o tal do uso da nossa criança interior. E a ideia da palestra é mostrar até que ponto vai, o quanto a nossa criança interior pode nos ajudar nas fases seguintes. Em especial na fase adulta, que é depois de muitas experiências, muita coisa que a gente passou, é onde a gente já aprendeu a enterrar essa criança direitinho, onde ela não nos ajuda mais, ou se ajuda muito pouco, porque ela está ali toda tímida, presa, enquanto tem uma série de coisas acontecendo na nossa vida, requerendo, pedindo ajuda dessa criança. Então, essa criança, ela continua dentro da gente, só que ela está ali, ela foi cerceada, ela foi meio que podada. Ela é assim, ó, você vai poder brincar só quando você estiver ali com seu filho ou com seu netinho, é só nesse momento, tá? Está equivocado isso. Isso está errado. Quero destacar justamente isso e vamos dar continuidade, então. Então, peraí. Ela fez parte, como eu falei, já de um estudo que foi quando foi identificada a presença desse arquétipo da criança divina em qualquer pessoa, em qualquer fase. E depois ela foi agregada em processos de psicoterapia, depois da descoberta aí do Jung, muitos anos atrás, ela foi já inserida em processos terapêuticos e psicoterapêuticos já a partir da década de 60, 70, de uma forma até mais formal mesmo, mas presente na literatura, sendo mencionada já como criança interior, como sendo uma instância nossa, que é uma instância do nosso consciente, e que faz parte de uma coisa que também, eu não quero me ater a detalhes aqui disso, e da parte conceitual, mas é só para poder apresentar isso, passou a fazer parte da nossa subpersonalidade. O que é subpersonalidade? Personalidade é a nossa, as nossas características e todos os nossos jeitos e trejeitos de se comportar, de agir na fase adulta, como um adulto, por tudo aquilo que a gente aprendeu, por tudo aquilo que nos fez crescer e ser quem a gente. Isso é a nossa personalidade, mas a criança foi identificada como alguém tão importante dentro da gente e tem um aspecto consciente dela que foi chamado de subpersonalidade. É como se fosse um outro aspecto também consciente nosso que está ali com a gente o tempo todo. Só que a gente não está lidando muito bem, às vezes, com essa instância. Então, essa instância da nossa criança interna, ela inclusive foi caracterizada como uma espécie de uma instância semi-independente. Ou seja, ela tem uma certa independência em agir, em atuar. Quando ela está meio cansada de ficar presa, ela vai lá e exerce uma certa força, ela surge. E se a gente não está em contato com ela, ela pega a gente de surpresa. Quando a gente está ali vivendo uma situação, um cenário de muitas travas, de muitos bloqueios, chega uma hora que essa criança não aguenta, ela grita lá dentro. Então, ela tem uma certa independência em se manifestar. Então, é importante dizer isso para poder reforçar o quanto a gente precisa estreitar essa relação com ela, para que a gente para ela não ter que aparecer só quando for para ela explodir e dizer, chega, eu estou a fim de brincar um pouco. E aí, o que é um adulto brincar um pouco? É quando você vai lá, eu já dei uma palestra sobre isso, para algumas distrações, para algumas coisas de uma forma mais extrema, para sair daquele dia a dia de estresse, aquele monte de coisa que está ali estressando essa vida adulta, das obrigações, das regras, e essa criança interna querendo se soltar um pouco, dizer, pelo amor de Deus, me dá um tempo aqui, eu preciso de um tempo aqui só nosso para a gente poder ficar à vontade. Muito bem. E aí o que acontece? Ela tem essa criança interna, ela tem duas características principais. Ela pode estar saudável, ou seja, ela pode estar bem. Pode estar tudo bem com ela, de vez em quando a gente acessa ela, conheço os objetivos dela, como é que ela funciona, como é que ela pode me ajudar. Poucas pessoas têm esse conhecimento, esse entendimento, esse vínculo com essa criança interna da forma saudável, mas sim, ela pode ter, a gente diria que hoje na população é a minoria, mas ela tem sim seus aspectos saudáveis. E como que ela fica saudável?
é quando ela é proveniente quando ela veio lá de trás de uma família que a gente chama de família funcional. Ou seja, uma família que teve pais nutridores, ou seja, que nutriram bem os seus filhos, educaram, prepararam. Essa palavra preparar é muito importante, porque não é super proteger. Preparar e proteger enquanto precisa proteger, sim, mas eles prepararam essa criança para o mundo, para a vida, para as obrigações, para tudo que viesse, para os objetivos que ela quer conquistar. Então, quando eles foram pais nutridores e protetores, veio de uma família funcional, essa criança interior fica saudável dentro daquela pessoa, inclusive na sua fase adulta. Muito bem. E aí tem a outra expressão que talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é o da criança ferida. Ah, quem tem a sua criança ferida? De onde vem a criança ferida? Ela vem justamente quando ela é proveniente de uma família disfuncional. Uma família que teve pais ou autoritários, ou superprotetores, ou ausentes, e, enfim, veio de brigas, de conflitos, de formas nada saudáveis de como lidar com uma criança, de como educar e preparar essa criança. E aí é natural que essa criança um dia vai crescendo e a criança interna dela vá se escondendo, porque essa fase da infância foi uma fase muito dolorida. Então as características daquela criança interior vão ficando ali bem comedidos, bem tímidos, elas vão ficando escondidas, porque por que eu vou de novo ser a criança que eu fui triste e com tanta coisa que doeu dentro de mim antes? Eu vou precisar, eu mesmo, já que não me ajudaram a proteger, não me ensinaram, eu vou dar um jeito de protegê-la. E aí a gente esconde essa criança. E o que eu quis trazer nessa palestra? Justamente a ideia de renascer essa criança. Tá bom, mas por quê? Por que ela é tão importante na nossa vida? Então vamos lá, vamos entender. O que uma criança faz de uma forma tão livre, leve e solta e tão bem? Que se a gente se atentar a isso, entender realmente que ela faz isso muito bem na nossa vida, puxa, a gente vai alcançar 1000 coisas. Quer ver só? Uma coisa que a criança faz naturalmente, está na natureza dela. Ela sonha, ela imagina coisas que ela quer fazer, que ela quer ter, sem regra nenhuma. Ou seja, sonhar não tem regra. Sonhar não tem tamanho, não tem sonho muito grande, sonho pequeno, sonho médio. É adulto que vai classificando isso. Para criança, sonhar é sonhar. Tudo é possível, não tem limitação nenhuma. Então a criança sonha sem regra, sem limite, sem nada. Ela tem essa característica que é uma grande virtude da criança. Beleza. Vou falar de 3 principais. Eu vou basear minha palestra em 3 características importantes. Se quiser anotar, porque no final eu vou fazer algumas perguntinhas a respeito disso, eu vou falar basicamente de 3. Uma delas é essa primeira. Ela sonha. Ela sonha sem regra. Ela entra no mundinho de fantasia dela, brinca, cria ali nas suas brincadeiras. Ela sonha à vontade. Ela se imagina um dia, quando crescer, fazendo 1000 coisas, sem nenhuma limitação, sem limitação de tempo, sem limitação de dinheiro, sem limitação de nada. Segunda característica importante numa criança, que conecta com a criança interior. Ela se comporta e se diverte sem vergonha, sem limite. Sem limite nos seus comportamentos, nos seus jeitos, na sua forma de ser. Ela não tem vergonha de ter um movimento, de andar de um certo jeito, de se movimentar de um certo jeito, de falar de um certo jeito, mais alto, mais baixo, mais grosso ou mais fino. Ela não tem ainda algumas essas vergonhas que a gente vai criando ao longo da vida. Ela não tem isso. Ela tem nos seus comportamentos algo muito natural. Até que, eu sei que em algum momento essa coisa vai se modificando, mas existe isso na natureza da criança, ainda a ausência da vergonha, desses limites que travam os comportamentos dela. Então ela sonha e ela se comporta de forma livre. Terceira característica extremamente importante que eu quero conectar com a criança interior, que são os relacionamentos. Criança, não sei se vocês já perceberam, ela naturalmente, ela faz amizades de um jeito tão simples, tão fácil, tão natural, baseado em algo, às vezes, muitas vezes, assim, um simples gesto de uma criança com a outra e daqui a pouco elas já estão brincando, às vezes não estão nem falando, estão brincando juntas. Acontece de uma forma tão natural as relações entre as crianças, porque elas têm isso presente nelas. Elas não têm ainda aqueles filtros da sociedade, aqueles filtros da escola, do professor, dos pais, do amiguinho, o amiguinho tem isso, tem aquilo, então pode ou não pode se relacionar com ele, ter amizade ou não com ele ou com ela.
Não existem esses filtros nas amizades, nas relações dessas crianças. Então, os relacionamentos das crianças, as amizades acontecem de forma natural, sem filtros e sem preconceitos. São muito livres, muito soltos. Não tem regras sociais envolvidas, não existe status envolvido para influenciar ou não ali na sua escolha de interagir mais ou menos com uma certa pessoa. Não, os relacionamentos das crianças são também mais livres. Falei aqui de sonhar, comportamentos onde ela se sente mais livre, sendo quem ela é, porque ela ainda não construiu aquela coisa de pode, não pode, é feio, é bonito, se eu falo mais alto, mais baixo, se eu ando torto, eu ando em linha reta, elas não se preocupam com isso, a expressão que ela faz, as caretas que ela faz. Então, sonhar, comportamentos e relacionamentos, amizades. Essas 3 características juntas, se a gente levar para a criança interior e entender o que aconteceu com ela, a gente resolve 1000 coisas na nossa vida. Quer ver só? Então, ó, uma criança que sonha à vontade, o que vai acontecer com ela quando crescer, virar o adulto e utilizar de alguma forma, porque como eu falei, essa instância da criança interior está lá dentro e ela é semi-independente. Ela atua de vez em quando. Então, uma criança que sonha, ela cresce tendo muita habilidade de criar objetivos e ela cresce motivada a conquistar esses objetivos. Ela se torna um adulto que tem o ímpeto em criar objetivos, na linha que for, no seu trabalho, as suas conquistas materiais mesmo, casa, carro, que for, viagens, relacionamentos, formar uma família, objetivos, ter objetivos na vida. E mais do que ter objetivos que não são medianos, ou que não são aqueles cheios de limites, não. Elas são pessoas que buscam objetivos maiores, buscam coisas maiores. Elas não se limitam, elas querem sempre subir um degrau ainda maior, um a mais, um a mais, um a mais. São pessoas que... E não são pessoas que ficam eternamente insatisfeitas, querem dar um passo a mais porque estão sempre insatisfeitas. Não, esses são os perfeccionistas. Essa é outra característica, muitas vezes por conta da criança totalmente escondida ali dentro. Mas não, são pessoas que sabem comemorar, se divertir com aquilo que tem e estão sempre dando passos a mais, porque objetivos é aquilo que se conecta com os sonhos que ela tinha antes. E ela cresceu livre para isso. Segundo aspecto que eu falei dos comportamentos, então uma criança que não tem vergonha, uma criança que não se esconde, não esconde suas características pessoais, ela cria o que? Ela cresce como? Ela cresce muito autoconfiante e com uma boa autoestima. Então mexe muito na autoconfiança e na autoestima dessa criança se ela crescer livre em relação aos seus comportamentos, sem vergonha, sem ninguém cerceando e falando aquele monte de coisa, né? Não chora desse jeito, assim não, olha que coisa feia, fala mais baixo, fala não sei o quê. Sem tanta regrinha em cima dela, ela se torna muito mais autoconfiante e com autoestima muito mais elevada. Terceiro aspecto que eu falei, das amizades. A criança que cresce livre com as suas amizades, sem regras, sem travas, sem os adultos enchendo o saco delas, elas crescem com facilidade em criar relacionamentos com maior vínculo e, em especial, nos seus relacionamentos íntimos. Elas ficam mais livres, mais soltas para isso. E, em especial, quando elas veem nos seus pais relacionamentos que estão bem, que estão saudáveis. Ou seja, as crianças provenientes da tal família funcional. Mas aí o que acontece? Criança aprende por referência. Eu já dei palestra aqui falando de como que as crianças aprendem, e uma delas, né, a característica principal, elas aprendem por referência. A criança vê, a criança faz. Então o que acontece? Quando um adulto vem e bloqueia, repreende muito essa criança, ela vai crescendo com certas marcas emocionais, principalmente algumas voltadas a dores. E aí gera nela a necessidade de se proteger dessas dores. Sabendo que a criança vê e aprende, e ela está lidando agora com algumas dores que alguns adultos têm e utilizam para se comportar diante dessas crianças, o que acontece com elas? Então, olha só. Ela vê, por exemplo, um adulto dizendo quanto a vida é difícil, conquistar as coisas é difícil. Pensa o que tem dinheiro é fácil? Não, pensa que dinheiro dá em árvore. Começa a lidar com esse tipo de coisa. Como é que ela cresce? Ela cresce com medo de mudanças
e de ter grandes objetivos. Não, porque ter grande objetivo eu vou precisar de muito dinheiro. Imagina, dinheiro não dá em árvore. Então eu vou me limitar. Então ela vai crescendo com essas crenças e a criança interior vai sendo escondida. A parte da exposição. Ela vê um adulto com medo de se expor, repreendendo quando ela se expõe. Fala direito, não faz assim. Olha só como é que você anda. Fica largado, fica largada desse jeito. Que negócio é esse? Olha só, tá todo sujo, tá toda suja, como se uma criança não tivesse que brincar e se sujar. Vai ouvindo esse tipo de coisa, e como que ela cresce? Com a autoestima dela toda ferida. Com autoestima baixa e com autoconfiança também lá embaixo. Por quê? Porque ela está sendo repreendida justamente pelas pessoas de referência dela, as pessoas que são consideradas mais importantes para ela. Poxa, então isso que eu estou fazendo é errado, é feio, eu não posso ser quem eu sou. E aí ela cresce muito cerceada. Quando ela vê pais brigando o tempo todo, se ofendendo, enfim, brigas em tudo que é nível, tá? Não importa qual, só verbal, físico, pior ainda, ela cresce entendendo que as relações são como? As relações são muito complicadas, são exaustivas, são limitadas. Depois de um certo tempo são ruins. O que está acontecendo com a maior parte dos relacionamentos hoje em dia? Eles estão ficando muito limitados. As pessoas estão criando crenças ali de que tem que ser aquela coisa bem nível filme de príncipe ou princesa, ou então não serve, já descarta. As relações estão muito descartáveis. E é assim que ela cresce diante dessas três características, se ela tem esse tipo de referência. Essas três características fazem com que a criança interior desse adulto vá ficando escondida, porque ela fala, não, eu não posso ser quem eu sou aqui, porque olha, eu vou ser repreendida de todas as formas. Mas como eu falei, ela é uma instância que de vez em quando ela vai precisar aparecer porque ela é semi-independente. Você fica ali escondendo ela, mas chega uma hora que ela te dá uma cutucada e explode. E ela aparece de repente, naqueles repentes mesmo que a gente tem, de querer extravasar, e às vezes vai extravasar daquelas formas que é assim, vai do 8 para 80, né? Então vai para bebida, vai para aquelas coisas que fazem a gente ficar mais soltos, vai para alguns vícios, vai para aquilo que faz os nossos comportamentos darem aquela extrapolada, porque é a única forma de acordar essa criança interior, de dar chance para ela. Porque ela tá ali gritando, oh, dá uma vez para mim aqui, porque eu vou te provocar, uma hora eu vou aparecer. E aí a gente arruma esses subterfúgios, essas formas aí nada saudáveis de permitir que a criança surja. Por quê? Porque ela tá lá dentro e ela tá querendo se manifestar. Então não adianta ficar cercando muito ela. Então vamos lá, indo para a parte final mesmo daquilo que eu quero apresentar para vocês, até para abrir para conversa, para debate, para exemplos, para aquilo que vocês tiverem para perguntar a respeito desse assunto e também para compartilhar de história, tá? A questão é, tá bom, a gente sabe, hoje nós crescemos e a gente sabe que os nossos pais, os adultos que nos criaram atrás, né, eles têm uma certa culpa, uma certa responsabilidade naquilo que foi feito com a gente. Beleza. A questão é que, culpados ou não por tudo isso, tem hoje uma criança interna aí dentro, a criança virou um pleonasmo, então uma criança interna, que ela está escondida e ela está ferida. Beleza, então ela precisa fazer o quê? Renascer. É preciso dar uma chance para ela ressurgir, mas não mais através dessa forma não saudável, dessas formas que ela precisa explodir, ela vem às vezes através de vícios, daquelas coisas que tornam a gente um pouco mais leves, porque de uma forma natural a gente não consegue. Então é preciso abrir um diálogo com ela. Vamos para a parte da conclusão. O que é preciso então fazer para facilitar o acesso, o renascimento dessa criança interior? Renascer é como dar voz e dar chance para essas três características voltarem, ressurgirem, só que de uma forma natural, sem precisar desses vícios, dessas formas nessas formas mais explosivas e com consequências na nossa vida, para poder deixar essa criança surgir. Então é preciso abrir um diálogo com ela para deixá-la voltar a sonhar, voltar a ter objetivos, mas de um jeito mais infantil, de um jeito que seja mais sem limite, que seja sem tantas regras. Espera aí, imagina primeiro as coisas, tem o ímpeto de desejar alguma coisa que vai hoje muito além daquilo que você vive. Dê essa chance de você sonhar. Adultos que sonharam muito nos ensinaram e criaram grandes coisas, nos ensinaram sobre isso, como é que a criança interior ajudou esses adultos. Por exemplo, um grande exemplo que tem é o Walt Disney.
O Walt Disney, ele permitiu que a criança interior dele aflorasse para ele poder criar aquele mundo incrível que foi criado, os parques da Disney, o Mickey, as histórias todas da Disney, né? Aquelas fábulas, aquelas fantasias todas. Foi criado porque em algum momento ele permitiu que a criança interior dele ficasse livre, justamente para poder ajudar de forma saudável quem um dia foi cerceado, porque a infância dele teve muita dificuldade. Para quem não sabe, na história do Walt Disney, ele teve que fazer entrega de jornal de porta em porta, muitas vezes com neve praticamente no corpo inteiro dele, porque ele era uma criança de 9, 10 anos entregando jornal e morava num local que nevava, né, quando estava no invernos rigorosos, e ele muitas vezes ele chegava a ficar coberto de neve. Então ele teve uma infância difícil, a criança dele sofreu muita dor, mas em algum momento ele deu vazão para aquilo através da produção do desenho, da criatividade dele. A criatividade é uma ferramenta, já é um meio que permite a nossa criança interior fazer alguma coisa. Quando a gente dá vazão para o lado criativo, é a nossa criança interior ficando livre, é você entrando em acordo com ela e dizendo assim, ó, tá bom, eu vou deixar você ficar livre aqui agora, para você não ter que explodir aqui dentro de mim. E aí ela fica livre, leve e solta. Só que aí cabe ao adulto dar a chance para essa criança, para aquilo que ela está sonhando e trazendo de criatividade, esse adulto pegar, abraçar e dizer, beleza, isso parece ser uma ideia legal, agora eu como adulto vou gerenciar isso daqui. Não vou ficar só cerceando e dizendo, não, fica no mundo da fantasia aí, beleza, porque no real mesmo nada disso vai acontecer. Se for desse jeito, a gente continua escondendo a criança. Então, ao invés de dar limites, a gente precisa abrir o diálogo e deixar essa criança aflorar. É tomar consciência de características que se mudaram muito na nossa infância. Então, olha, está aqui a dica para vocês agora refletirem. Eu vou querer saber de vocês, meio que uma pesquisa rápida. Quem passou por esse tipo de situação que eu passei, e eu sei que muita gente passou, muitos clientes em terapia já vieram falar comigo exatamente sobre isso, que é o que eu quero abordar aqui com vocês. Quem aí já passou por esse tipo de situação, de você até uma certa idade, não importa qual, 4, 5, 6, 10 anos de idade, cada um tem uma referência aí, você tinha um certo comportamento, alguns comportamentos muito presentes ali na sua vida, mas que num determinado momento, num determinado ponto, numa certa idade, aquilo mudou radicalmente. Às vezes você até tem consciência do que aconteceu naquele momento e que de repente o seu comportamento mudou. Ou não, de repente hoje você não tem consciência nenhuma, mas você sabe que, sei lá, antes você era espoleta. Qual que é o meu exemplo pessoal? Até comentar aqui para poder servir de estímulo a isso. Que, né, minha mãe conta, está acompanhando inclusive aqui hoje, conta que eu era, né, tinha que segurar meu braço, tinha que me segurar pelo braço, assim, com força, porque senão eu saia correndo. Né, adorava bola, gosto de futebol até hoje. Se eu visse uma bola numa vitrine, eu saia correndo, que não doido. Mas que um dia eu acalmei. Só que é lógico, do ponto de vista do adulto, eu acalmei, eu fiquei tranquilinho, passei a ser um jovenzinho, uma criança mais educadinha, que já não era tão espoleta. O que acontece é que teve ali uma mudança brusca de comportamento. E quando isso acontece, algo está estranho naquela criança. É uma dica de que pode estar acontecendo algo provável, não vou colocar 100% dos casos, a gente precisa analisar caso a caso, mas a probabilidade de ser uma marca negativa, de ser algo que está começando a limitar os comportamentos dela, é uma chance muito grande de ser isso. Aconteceu algo que fez com que ela precisasse, por questão de proteção, mudar o seu comportamento. Se isso aconteceu, fatalmente, antes disso a sua criança estava mais livre e depois disso, a partir disso foi quando ela começou a ficar mais presa. Foi quando ela começou a ser escondida aos poucos e quando certas características dela se faziam presentes, foi dando uma escondida nela. Se aconteceu algum evento assim, pode ter certeza, tem uma marca ali de alguma coisa, alguma característica onde antes desse evento era mais natural em você e depois já não foi tanto não. Já virou meio que uma máscara de proteção querendo esconder aquela criança. Se isso aconteceu, fatalmente boa parte das características da sua criança interior está antes dessa mudança de comportamento. Era uma criança que com certeza era mais criativa, mais livre, mais confiante e alguma coisa nesse momento mudou. O que a gente quer é provocar essa criança interior que em algum momento se escondeu, ela está ali antes desse evento, que ela possa ressurgir, claro, com a ajuda hoje do adulto. Não é como hoje uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, mas é agora com um adulto dando apoio. Peraí, como é que eu permito que você, que era desse jeito naquela idade, naquele tempo, antes dessa mudança de comportamento,
Como é que hoje você pode, então, ter mais vazão aqui? É só olhar para essas 3 características, nos seus objetivos e nos seus sonhos, como é que estão as suas relações, de repente ela precisa ajudar as suas relações a ficarem mais leves, ficarem mais à vontade, ou de repente é na sua autoestima, algo com você, de repente é no seu trabalho, nos seus objetivos, naquilo que você quer conquistar e mudar na sua vida. Mas as características que mais podem ajudar você a fazer essa mudança estão presentes nessa fase da infância, onde antes de acontecer alguma coisa e que mudou seu comportamento, está ali antes, tá nessa fase anterior a alguma grande mudança de comportamento em você. Então a ideia é abrir o diálogo com essa criança, entender o que influenciou e principalmente é bom saber quem influenciou para poder ressignificar o que foi, qual foi essa influência. Porque principalmente quando foi um pai e uma mãe, que são pessoas de valor na nossa vida, às vezes esse adulto ele fica meio preocupado em dizer, peraí, mas aí eu vou colocar uma culpa agora no meu pai e na minha mãe, que seja só entre você e sua criança, não precisa ficar colocando seus pais agora no banco dos réus, não. Tá? Existem formas de se fazer isso, mas é importante sim você entender quem é o responsável, até para poder saber como lidar com isso e devolver a responsabilidade para esse adulto para dizer, poxa, eu era só uma criança, tá aqui, foi esse adulto que provocou, que me deu bronca, que fez isso em mim. Só que eu agora, o meu adulto vai ajudar a minha criança, eu vou dar a mão para ela aqui agora, para poder ajudar ela a superar isso. Agora você como adulto assume o posto de dar a mão para sua criança e conversar sobre esses aspectos com ela, sobre esses 3 aspectos. Porque não vai adiantar mais ficar culpando aquele pai ou aquela mãe que ficava ali dizendo, engole esse choro, homem não chora, menina não pode se vestir assim, que vergonha, o que vão dizer de você? Aquele monte de coisa que a gente ouve e que muitas vezes viram traumas e que eu já atendi várias pessoas falando justamente do quanto foi traumático certos comportamentos que cercearam quando ela ficava à vontade, brincava à vontade. Principalmente as coisas voltadas, vou falar aqui a parte da sexualidade. Então, quando era um menino brincando com a boneca, quando era uma menina com uma roupa mais de menino jogando bola, os bloqueios em cima disso são os mais traumáticos ainda, porque fazem com que ela entenda que ela está realmente cometendo como se fosse um grande pecado. E aí essa criança se esconde. Então, não adianta mais ficar agora culpando e responsabilizando aquele adulto. Deixa a responsabilidade com quem te cerceou lá atrás e assume você agora como adulto o papel de dar a mão para a sua criança e ajudá-la a ressignificar isso. A dizer para ela, vamos conversar, você não precisava se preocupar com isso. E começar a permitir que ela se solte, a você poder fazer de acordo com o que essa criança queria. Então, se antes você é uma pessoa que fantasiava bastante, quem disse que você não pode fantasiar bastante e ter um mundo bem paralelo hoje na tua cabeça? A questão é que, como adulto, você vai ter a consciência de que existe esse mundo fantasioso, que você pode pegar algumas características dele e aplicar na sua vida. Foi por conta de um mundo fantasioso desse que em algum momento eu deixei de ser o cara da área de exatas e que trabalhava com tecnologia para um dia vir trabalhar como terapeuta e abrir um instituto de desenvolvimento humano, porque me identifiquei com aquilo e um dia dei a mão para minha criança e falei, escuta, o que você gostava mesmo de fazer? Eu gostava assim de quando eu me sentia importante ajudando algum amiguinho, alguma amiguinha, e não tinha nem ideia que tinha um terapeutazinho ali. Esse terapeuta foi nascer depois dos 30, tá bom. Não tem problema nenhum. Mas a gente precisa, em algum momento, dar a mão para essa criança e conversar com ela. Aquilo que no mundo dela, com 4, 5, 6, 7, 10 anos de idade, funcionava de um jeito, hoje o adulto pode ajudar a dar recurso para que aquilo vire real, para que aquele sonho, aquelas fantasias, se tornem algo palpável, algo que pode ser o objetivo desse adulto hoje. Então, se você quer uma nova motivação, quer buscar uma nova motivação na sua vida, é a criança interior responsável por isso. Ela está doida aí dentro querendo te dar motivo para isso. É só você bater um papo com ela e aí você ajuda a transportar o que é da idade dela para a sua. Tá bom, como é que aquilo como uma criança era possível só na cabecinha, nas brincadeiras dela? Como é que aquilo é possível hoje para um adulto? Então, aquela criança que brincava com amiguinho, com amiguinha, com, sei lá, com ferramentas de consertar alguma coisa, né, e de montar uma casinha e de ficar criando bloquinhos com Lego e com não sei o quê, de repente vira um grande arquiteto, vira um grande engenheiro, que de repente é um sonho seu que ficou ali escondido. Então tem as formas de adaptar aquilo que era o sonho de uma criança para aquilo que um adulto pode fazer. Pode brincar, entre aspas, hoje.
Mas esse adulto precisa ouvir essa criança. Precisa dar a mão para ela e dizer, tá bom, vem cá, o que aconteceu que você foi lá e se escondeu? Porque tem, antes de algum evento, nesta infância, antes de algum evento, tem uma criança ali que era livre, leve e solta. Algo aconteceu e ela deixou de ser. Quem é natural dentro de você, a criança interior saudável dentro de você, está antes desse evento da sua infância que bloqueou alguma coisa, que começou a cercear, a bloquear muito essa criança. Dito isso, eu gostaria justamente agora de abrir para vocês perguntarem, compartilharem histórias e eu poder tirar dúvida, ajudar, apoiar da forma que for. Se vocês pudessem fazer perguntas ou compartilhar alguma história, principalmente se você identifica na sua vida algum momento, algum fato que tenha acontecido lá na sua infância que mudou muito o seu comportamento, alguma característica sua que se modificou muito, e se você precisar de algum apoio, alguma ajuda para entender como foi isso e como resgatar isso, estou aqui para te ajudar, estou aqui para apoiar da melhor forma que puder. Então, por favor, nos diversos canais aí, quem tiver participando, no Zoom, no Facebook e no Instagram, por favor, pode colocar perguntas, compartilhar a história, pergunta, dúvida a respeito da criança interior e quanto é importante ela renascer para que a gente volte a ter objetivos que sejam maiores do que aqueles que estão hoje nos limitando no cenário atual que a gente está vivendo, para que a gente tenha uma relação com a gente mesmo, com as características da nossa personalidade de uma forma mais natural, aceitando, sem tanta rejeição, o nosso jeito de ser, de falar, de atuar, fique mais livre, leve e solto. E as relações, como melhorar nossas relações com a ajuda da nossa criança. E aí uma pergunta, como conectar o adulto à criança interior? Então, olha só, Dayana, é isso? Dayana. Como conectar? Então, seguindo algumas das dicas que eu dei aqui. Como é que seria? Então, primeira coisa, volte para a sua infância e procure identificar características que existiam na sua criança, características da sua personalidade, seu jeito de ser, o que você gostava, o que não gostava, brincadeiras que você gostava, tudo que fazia parte daquele universo e que em algum momento começou a se desfazer ou começou a receber uma crítica, às vezes, de algum adulto, não importa que referência seja um pai, uma mãe, um professor, um padrasto, uma madrasta, quem for, e que aquilo começou a ficar meio escondidinho. Então, pegar características suas e fazer uma conexão. Essa criança, tem característica dessa criança em mim hoje? Quais são as diferenças? E esse adulto é como se você... Dá para usar, inclusive, uma técnica. Vou avançar um pouquinho só na questão de técnicas utilizadas, tá? A técnica de psicodrama mesmo é uma ideia legal. É você fazer o seguinte, dá para você fazer um psicodrama sozinha. Imaginar se você, como criança, ali na tua frente, numa outra cadeira, e estivesse tendo um diálogo com ela mesmo. E perguntando para ela, como se você estivesse conversando ali com ela, me fala mais da sua infância, o que você gostava de fazer, o que você gostava de brincar, o que você queria ser quando crescesse, e do que você em algum momento passou a ter medo de fazer, ou a ter medo de dizer, como se você estivesse conversando com ela. Aí, em um belo momento, você sai da sua cadeira e vai para a cadeira da criança. Só que aí você se imagina mesmo na idade que ela tinha, ou seja, que você tinha naquela idade, e você mesmo responde. Não fica só imaginando você ouvindo, não. Senta no lugar dela, imagina que agora você está de frente para um adulto, que é a sua versão adulta, e fala como se você fosse uma criança livre, leve e solta, sem regra nenhuma, falando à vontade da sua infância. Pronto, só dessa forma você já abre um diálogo com a sua criança para poder ouvir, para poder sentir o que desse lado infantil nosso desapareceu. Principalmente se você identificar algum momento onde seu comportamento mudou muito, você pode já falar justamente sobre ele. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, mas mudou isso em mim. Eu passei a atuar desse jeito, eu passei a ser assim, passei a ter vergonha disso, daquilo. Isso é abrir diálogo. É você permitir que a sua criança fale. É tão simples quanto isso. Fale. Se fosse a criança, não adulto, a criança falando do jeito dela, não gostei quando fizeram isso, disseram isso pra mim, não é... E não é com aquele entendimento do adulto. Não, mas imagina, meu pai e minha mãe falaram aquilo, porque, poxa, eles estavam preocupados com isso, com aquilo. Esquece. Para criança, você não usa esse tipo de argumento. A criança precisa ter a liberdade de falar do jeito dela.
Não com a visão do adulto. Isso é o adulto falando, dando desculpa, justificativa, explicações, mil e tal, lá. Não, isso é o adulto. Criança fala do jeito dela. Então dê a chance para sua criança falar sem ter regra, sem ter trava. O que aconteceu? Por que você ficou assim? Não gostei que falaram assim comigo, que diziam isso de mim, que faziam esse tipo de brincadeira comigo, eu me sentia mal, me sentia envergonhado. Quando eu ia falar com meu pai, com a minha mãe, falava para eu fazer isso, isso e aquilo. É realmente abrir um diálogo. Tudo aquilo que envolve um processo mais lúdico, mais livre de regras, ajuda nessa conexão. Criança sonha, só pegar essas 3 características. Criança sonha, criança não tem vergonha de ser quem é e criança não tem vergonha de fazer amizade, de se relacionar. É só você pegar essas 3 características e entender como é que elas estão presentes hoje na sua vida, como você gostaria que fosse diferente e poder pegar agora a ajuda da sua criança, porque a criança fazia tudo isso de forma natural. Só que ela fazia isso adaptado para a idade dela. Então, lógico, uma criança não vai casar. Ela tinha ali amizade livre, leve e solta. Para quê? Para brincar, para ter trocas. Ela tinha uns objetivos como criança, só que agora você vai, depois de fazer isso, você vai adaptar para a vida adulta. Até a Miriam deu uma dica legal aí, você pode até pegar uma foto sua como criança e colocar e fazer e ter uma conversa como se fosse ali também um psicodrama com isso, legal, pode fazer dessa forma também, né? Então pegar uma foto sua como criança, isso estimula você se conectar, se lembrar um pouco mais como era você como criança, sem trava, sem regra, e bater um papo com ela. Aí a Ju aqui está dizendo que eu admiro muito a criança livre que minha irmã permite coexistir com ela. A irmã, verdade. Ela tem uma criança ali bem livre, leve e solta, né? Muito bem, verdade. Então, poder pegar como exemplo isso para usar esses processos de criatividade, de liberdade, tudo isso se conecta com características da criança. Na infância tive uma amiga que tinha todos os brinquedos que desejasse, mas a mãe não deixava ela brincar com outras crianças. Ela sofria muito com esta situação. Pois é. Uma das coisas que, como eu falei, o adulto acaba sendo uma grande referência de alguém que ele vai colocando as dores das suas próprias crianças interiores em prática para lidar com os seus filhos. E essa história de brinquedo, né, de lidar com brinquedos e tal, eu acho que pouco adulto sabe disso, né, que é mais valioso para aquela criança brincar com outras crianças, ela dá muito valor para aquilo, muito mais do que dá tanto para brinquedos. Ela gosta de interagir com outras crianças, só que a gente, às vezes, para poder ter um certo controle, a gente empuxa brinquedo para que ela fique ali perto, para que ela brinque aqui, sob o meu olhar, sob a minha proteção, e esquece que uma das melhores formas dela se socializar, dela desenvolver seus relacionamentos, é justamente permitir que ela seja ali livre, leve e solta nas suas formas de amizade. E aí a gente vai fazendo, o adulto vai fazendo o quê? Vai orientando, vai protegendo quando precisa, vai preparando quando precisa. Mas você deu um exemplo aí, comentando essa questão de brinquedo, né? Que é justamente isso. Você vê que do ponto de vista da criança, ela não queria tanto os brinquedos, ela queria as pessoas. Né? Então, é bastante forte isso numa criança, mas a ideia é que esse adulto hoje possa, né? Esse adulto, que foi essa criança que você comentou aí, tá? Tá, Daiane? Daiana. Que ela possa pegar a mão da criança dela e perceber que hoje ela pode fazer algo a respeito. Ela pode fazer isso. Ela pode hoje... Então, assim, a criança queria brincar com outros amiguinhos. Então, o que o adulto hoje quer fazer? Muito provavelmente, se ela está ali muito reclusa, uma das coisas que vai ajudar muito essa pessoa é ela se socializar mais. Tá? Ela precisa se permitir se conectar com amizades, talvez com velhas amizades, com pessoas com quem se perdeu o contato. É legal rever isso daí. Tá? Isso ajuda muito a pessoa a resolver algumas questões que podem estar presentes. Né? Você falou que ela sofreu muito na infância com isso, mas é algo que pode estar presente ou afetando a vida dela como adulta. Enquanto alguém mais tímido aí pode pensar se quer fazer alguma pergunta ou compartilhar alguma história,
Então, vou só resumir e repetir aqui as 3 características principais que eu dei de dica para olhar e utilizar como meio de contato com essa criança interior, que como criança ela fazia de uma forma mais natural, e o adulto precisa desses 3 pontos bem saudáveis para poder também se tornar uma pessoa saudável. As 3 características principais mencionadas na palestra. Então, criança sonha à vontade, e uma criança que sonha à vontade livre, ela cresce sendo o adulto que vai atrás de objetivos, de conquistas e quer sempre ir para um degrau acima, um degrau acima, um degrau acima. Ela quer crescer, ela quer mais, ela se conecta muito com a necessidade de crescimento de forma saudável, de forma legal. A criança, ela se comporta de um jeito muito livre, seus trejeitos, da sua forma. Então, uma criança que cresce desse jeito, cresce autoconfiante, cresce com boa autoestima, e é preciso resgatar isso para aquele adulto que está com a criança ferida. E uma criança que se relaciona sem regras, sem filtros, faz amizades de um jeito fácil, de um jeito simples. Então, ela cresce tendo facilidade de relação, de conexão com as pessoas, tendo relacionamentos íntimos mais saudáveis também. Então, precisa pegar essas 3 características e dar chance para olhar como que a criança fazia antes das travas, das regras, dos limites, daquilo que alguns adultos, principalmente os adultos que estavam ali com as suas vidas meio bagunçadas, colocaram de limite nessa criança, olhar para isso que acontecia antes e poder adaptar agora para a vida adulta. É o adulto dando a mão para essa criança e olhando essas 3 características já vai ajudar a mudar muita coisa. Vai ajudar a ter objetivos maiores, vai ajudar a ter relações mais saudáveis, vai ajudar você a ter uma autoconfiança maior. Perguntas ou dúvidas? Se não tiver, a gente vai para o nosso Dole 1, Dole 2, Dole 3. E aí a gente encerra a nossa palestra de hoje. Muito bem, já que não surgiram perguntas, então vamos dar aqui os recadinhos finais para encaminhar-vos aí para os próximos trabalhos e para desejar a vocês também aí uma ótima semana. Muito obrigado para quem compareceu, para quem esteve presente na primeira parte, na segunda parte da nossa palestra de hoje. Tem aí um programa que está rolando online, está tendo aulas ao vivo. Se você não pode acompanhar ao vivo, você pode fazer esse programa totalmente no seu tempo, sem preocupação nenhuma, faz no seu ritmo, que é para rever toda a sua jornada e poder viver a vida que você merece e quer ter. É o programa da Jornada do Herói, foi pego esse nome justamente em função da metáfora e do processo psíquico identificado lá pelo Joseph Campbell há muito tempo atrás, mas que é um processo psíquico que todo ser humano passa. Então ele foi adaptado para uma versão totalmente de desenvolvimento humano e junto com as necessidades humanas. É um programa exclusivo onde a gente aborda a parte da psicologia das 6 necessidades humanas e a Jornada do Herói juntos. Dois juntos. Não, vocês não vão encontrar esse programa em outro lugar, ele é exclusivo do Instituto. É muito legal, está muito bacana, está muito rico. E quem quiser ingressar nesse programa, o link está na bio do Instagram. Você vai ler, tem uma série de informações ali sobre o curso, e se você tiver dúvidas sobre ele, pode me procurar, pode mandar mensagem. Então fica aqui o convite. Ele está com um valor extremamente irrisório para você poder, inclusive, pagar em trocentas vezes. É um curso de muito valor, muito legal mesmo, só que o financeiro, o investimento é extremamente baixo. Olha lá, olha como é que é o conteúdo, lê a respeito. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim. Fico super à disposição aí para te ajudar a esclarecer qualquer coisa a respeito do programa. E no mais, a semana ainda tem, quinta-feira tem bate-papo, fim de semana tem conteúdo novo aí no IBTV. Semana que vem tem mais palestra. Tá aí o convite para um programa online muito legal e, quem sabe, em breve a gente volta com os cursos presenciais. Vamos esperar que, o quanto antes, a gente tenha uma solução melhor, mais segura, né? Porque, por enquanto, só tem alguns paliativos, não tem nada ainda muito efetivo com relação à pandemia, mas vamos esperar que logo a gente possa ter também os cursos presenciais de volta. Muito legal, muito obrigado, Dayana, obrigado aí pela resposta, aí, ótimas considerações, obrigado de coração, obrigado a quem acompanhou.
E uma boa semana. Até a semana que vem, ou até quinta-feira, para quem for acompanhar nosso bate-papo do meio-dia, quinta-feira, vai ter tema bacana também para debater junto com vocês, que é muito legal. Uma boa noite, boa semana a todos. Valeu, beijo, tchau, até a próxima.